noite, pessoal. Gratidão por estarem aqui hoje. Hoje nós vamos fazer um workshop, né, de assuntos básicos, porém muitíssimo importantes, né? Hoje, com essa era da tecnologia, da informação, a gente acessa muita informação e o básico, né, da sequência que a gente tem que conceituar dentro de nós, muitas vezes acaba, né, se passando. Então, hoje, a ideia, eu sei que muitos de vocês já conhecem bastante do assunto, né, muitos já fizeram curso, mas a gente abre essa proposta, inclusive para ter esse material gravado, para ajudar e contribuir com mais pessoas que estão entrando nessa área tão incrível, extraordinária, né, que é a área da radiestesia e da radiônica, né? Quem nunca se encantou com um pêndulo, quem nunca fez a força do pensamento sobre o pêndulo, mesmo aqueles que já trabalham na área, o quanto a gente acha maravilhoso e quanto a gente se surpreende com essa ferramenta. Então, é a nossa ferramenta principal de trabalho para a radiestesia, da radiônica, principalmente nós que tanto amamos o material e todo o trabalho da Régia Prado, né? Somos super fãs, porque é um trabalho que a gente conhece com efetividade e é baseado nesses estudos que a gente sempre faz e nessa dúvida que sempre existe com os alunos, é que nós montamos essa proposta de fazer esse workshop. Então, nós vamos abordar algumas questões, né? Hoje, eu estou contando com a participação do amado Fabiano Sampaio, que é professor também, já há bastante tempo, do material, de várias técnicas, mas entre elas, a principal, assim como eu, das mesas radiônicas RP, né? Também mestre na área, e operador Psion, que é aquele operador que mexe com todas as mesas, né? Então, já o Fabiano já se apresenta também para dar um alô. Tá? Então, o objetivo desse workshop é esse, vamos ser bem objetivos, nós vamos fazer a apresentação da seguinte forma. Vou me apresentar, né, rapidamente, vou dar a palavra ao Fabiano também, para dar um oi para vocês, e em seguida vou fazer uma apresentação com alguns aspectos, algumas imagens que nós separamos, né, como imagens que são interessantes, porque no nível material a nossa compreensão se dá muito pelo aspecto visual, né, e aí em seguida depois a gente fala mais um pouquinho e abre para qualquer consideração, vocês vão ficar à vontade, é muito importante a participação de todos, tá bem? Então, boa noite, meu nome é Zahara Raíssa Redjazzi, um nome super complicado, pode me chamar de Raíssa, bem fácil. Sou terapeuta quântica, né, trabalho como principal atuação nas mesas radiônicas RP, tenho uma boa estrada de espiritualidade, mas a todos os dias aprendo, estou aí atenta aos sinais do universo, né? E eu acho que é essa a grande sacada, a gente perceber, a gente ter a sensibilidade e a gente ter a certeza de que a cada dia nós aprendemos mais e mais e mais, né? Tem uma caminhada, quem quiser depois conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, pode acessar o site ou o Facebook, que está com o nome de Quântica Sefirá, né? Depois eu coloco o link, a gente vai publicar esse vídeo no YouTube, então o link vai estar disponível também. Não vou me estender sobre isso, pois o objetivo não é esse, né? Com a palavra, Fabiano Sampaio, para dar um alô e se apresentar também, por favor, Fabiano. Boa noite, gratidão pelo convite. Então, eu venho estudando nessa coisa toda das mesas radiônicas já há algum tempinho. E é muito interessante porque esse conhecimento é um conhecimento que dia a dia ele se renova. Nossa, dia a dia. É realmente.
cada dia tem uma descoberta nova, tem uma teoria nova, tem uma... Enfim, são muitas coisas que elas vêm justamente nessa direção desse caminho que a gente está trilhando ao mesmo tempo que a quântica, né? Então, eu vejo que é exatamente o que você disse, Zahara. Demorei um tempo para aprender a falar esse nome. Eu aprendi, né? E é isso, gratidão. Bora! Então, toda minha. Vamos lá, vou fazer um share aqui para todos nós acompanharmos a apresentação. Então, gente, vamos lá. Hoje o tema é o pêndulo e a radiestesia mentalista. Essa foi a ideia inicial, porque, assim, repetidamente, quando a gente dá curso, né, nós temos uma série de questionamentos em relação à radiestesia tradicional, né, porque os alunos começam a estudar e é normal acontecer de a gente estar na busca de mais informações e, inevitavelmente, a gente cai na radiestesia tradicional, né? Então, é bem comum, depois que eu dou os cursos, né, e o Fabiano certamente também vai retratar isso. Temos também aqui uma outra professora, que é a Fátima, também. Fátima, sinta-se bem-vinda para se colocar a qualquer momento. Fátima Gonçalves, nosso carinho também pelo seu trabalho. E a gente sempre sente, né, depois, as pessoas perguntam, e o pêndulo precisa limpar, como que faz? Pode ser de madeira, pode ser de cristal, e sempre vem uma série de perguntas. Por quê? Porque nós temos uma ciência que já é antiga e a maior parte dos profissionais que atuam na área hoje são de radiestesia clássica, né? É a radiestesia que nós chamamos de radiestesia física, que inevitavelmente hoje já está misturada, gente, porque se você for na prática seguir à risca a radiestesia clássica, a gente acaba encontrando algumas dificuldades, algumas inoperâncias, né? Então, não cabe aqui a mim entrar nessas questões, tá? O que a ideia desse workshop é que a gente possa separar os entendimentos, até para que vocês entendam as linhas de trabalho e possam também, assim como terapeutas, né? Porque eu sei que tem muitos aqui, estudantes da área, saber os caminhos, porque eu sinto muito as pessoas tentando se encontrar e não conseguem ver qual área deve atuar e depois de já fazer um caminho que vai percebendo que poderia ter feito de uma outra forma. É claro que esse caminho é a grande graça, né? Afinal de contas, o mais importante não é o fim, e sim a trajetória, o caminhar, né, que nós fazemos. No entanto, também cabe a nós, como formadores, como facilitadores, passar um pouco dessas diretrizes, apenas para que a gente encurte alguns caminhos. E por que isso? Porque nós estamos num momento importantíssimo de transição planetária, né? Precisamos atuar, estamos recrutando trabalhadores da luz, né? E então precisamos, o mais rápido possível, estarmos prontos para os momentos que se aproximam, para todo esse movimento que está acontecendo, né, no universo, não só no planeta Terra, mas em todo o nosso sistema. Então, quanto mais informações de clareza, né, porque hoje nós abrimos o YouTube e todo mundo fala tudo com muita propriedade do que está falando. E aí você assiste uma pessoa que está falando com muita propriedade e você vai para outra que também fala com muita propriedade de um assunto contrário, né? Então, todos têm propriedade e acho que falta muito esses pequenos vídeos, esses pequenos workshops que nos coloca dentro desse entendimento de conceitos, né? Onde a gente consegue traçar caminhos e fazer escolhas. Então, essa é a nossa proposta desse workshop.
vocês vão ver que eu não vou detalhar muito a questão da radiestesia, o objetivo não é esse, mas sim conceitos gerais e até onde vai todo esse contexto e onde que esse contexto se conecta, né, com as terapias quânticas e as terapias holísticas também, porque dá muita dúvida quando a gente analisa, estuda a radiestesia, da onde vem a força? E aí é que começa a mistureira toda, né? Da onde vem a força que atua sobre o pêndulo? E nós temos realmente 3 linhas de radiestesia, né? Que é a radiestesia clássica, a radiestesia mentalista e a radiestesia cabalística. Nós não vamos nos adentrar aqui, a radiestesia cabalística, porque tem uma outra formatação bem diferente, né? E então não cabe a nós entrar, não é o objetivo aqui desse workshop. Mas eu vou falar um pouquinho para que a gente tenha uma noção geral do que é cada coisa, tá? Então vamos lá, gente. Muito importante a gente conhecer as definições. A gente precisa saber a diferença entre radiestesia e radiônica. Isso parece ser muito básico, mas eu percebo que até muitas pessoas que já estão trabalhando na área falam radiestesia e radiônica como se fosse uma mesma coisa e muitas vezes misturam os conceitos. Então, nós precisamos ter isso com clareza. Eu sempre digo aos meus alunos que eu só ensino o que para mim faz sentido. Então, se não faz sentido para mim, eu tenho que ter uma dificuldade de descer ou ela abaixo, né? Então, eu estudo bastante, eu acho que a base desse crescimento como pessoa, como profissional, se dá ao entendimento de que nós temos muito a estudar. E os estudos, eles precisam ser como hábitos essenciais, hábitos cotidianos, assim como a gente faz várias coisas no nosso dia, a gente bebe água, a gente se arruma para sair, nós precisamos ter o estudar, assim como o meditar, como cotidiano em nossa vida, né? E isso faz com que a gente expanda a nossa consciência. Não há como evoluir, ascensionar, sem desenvolver o intelecto. E nós estamos num momento onde as terapias, elas vêm com tudo e elas trazem como uma opção profissional e muitas pessoas, infelizmente, apenas aprendem a técnica e já se disponibilizam para o mercado sem perceber que o quanto esta área necessita de aprofundamentos. Existe uma diferença muito grande em expansão da consciência, em expandir a consciência e espanar a consciência. Muito bom. Isso é bem importante. São palavras muito próximas e absolutamente contrárias, né, Fabiana? Você está falando exatamente nesse momento sobre essa questão desses profissionais que são lançados, atirados, arremessados no mercado e já vem com tudo, né? Faz um curso lá de uma determinada técnica, sem muita consciência, sem, né, muita expansão dessa consciência, mas consciência lá espanada, e é exatamente isso que você estava falando, por isso que eu entendo mesmo. Perfeito. E, inclusive, eu vejo que há um movimento hoje muito grandioso em relação a pessoas, né, com esse momento que a gente está vivendo, do país, principalmente, nós estamos tendo uma quantidade de desempregados grande por a situação econômica, e nós estamos vendo um movimento migratório, porque, ao mesmo tempo que nós estamos com uma questão econômica acontecendo no país, nós também estamos tendo crises pessoais, as pessoas estão cada vez mais buscando ajuda, porque estão cada vez mais nessa linha de depressão, precisando mesmo de ajuda. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Todos que estão estudando, qualquer pessoa tem capacidade, não tenho dúvida, porque todos nós
temos a essência e a centelha divina que se transforma em chama trina e se conecta, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, mas a gente tem que saber a nossa responsabilidade quando a gente se coloca nesse mercado e a importância de saber que quando a gente passa a atender e ajudar os outros, nós precisamos concomitantemente nos trabalhar, porque senão a gente não acompanha. Eu já vi pessoas de parar no meio do caminho e começar a sentir o peso energético, porque nós precisamos ter uma sustentação para fazer um trabalho desse, é muita gente que passa por nós, e está aí a importância de estar cada vez mais estudando e expandindo a consciência. Quanto mais expandido nós estamos, mais com sustentação e proteção nós nos tornamos. É isso, Fabiana? Tá dentro, tá fora, né? É. Exatamente. O que você tem dentro de você é o que você está manifestando lá fora. Às vezes a gente olha as pessoas aí atendendo outras pessoas e completamente desalinhadas, completamente fora da casinha, né? E aí você só observa. Eu observo muito essa coisa, a pessoa nunca leu uma coisa, sei lá, parece que tem meio medo ou tem meio receio, porque tem muita coisa no mercado também, muita bibliografia também, a pessoa resolve, né, e escreve lá um livro, publica, e então é também muito importante fazer uma peneira do que se lê, né, porque as coisas às vezes chegam de um modo meio deturpado. E, enfim. Então vamos lá, pessoal. Só para a gente entender o conceito básico, parece óbvio, né? Mas vamos aqui colocar esses conceitos de forma clara, para que a gente não precise nunca mais ter dúvidas. É até bom que aí a gente sabe o terapeuta, né? O terapeuta que não percebe a diferença entre radiestesia e radiônica tem que estar buscando mais conhecimento, mais desenvolvimento. Então, vocês por aí também vão percebendo a qualidade dos profissionais que estão na área e, sobretudo, também se apresentarem como profissionais adequados, porque vocês são, principalmente, as pessoas, né, que já tiveram contato com as mesas radiônicas RP, porque nós, como facilitadores, professores, parte desse processo nos preocupamos em formar a base, né, e não só ensinar um protocolo e fazer um trabalho mecânico, ao contrário, essa não é a premissa, né, da nossa mestra, da Régia Prado, e a gente está aqui com o objetivo também de fazer valer os nossos valores dentro desse grupo. Então, vamos lembrar o que é a palavra rádio, né, o radical rádio. Nós estamos falando de vibração, de onda, de emissão de ondas. Estesia é a habilidade para entender sentimentos e sensações. Isso é uma definição, uma das definições desculpe, uma das definições do dicionário. Então, estesia é sensibilidade, é capacidade de ter a percepção. Radiônica, né? O que é iônica? Relativa a íons, um grupo atômico eletricamente carregado. Então, dentro desse contexto, nós temos com uma clareza a radiestesia como uma técnica que trabalha a capacidade de sentir vibrações e captar energias. Portanto, radiestesia serve para identificar, para diagnosticar. São aqueles leques onde a gente põe, né, o pêndulo sobre os leques de informação e a gente busca respostas. Ou então, simplesmente, utilizar o pêndulo em sua capacidade de responder sim ou não, girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. E quando nós vamos para a radiônica, nós utilizamos a capacidade de emitir vibrações. Portanto, a radiestesia mede,
e a radiônica emite. Então, quando nós temos a capacidade de, através de gráficos, né, do próprio pêndulo, fazer essa emissão da vibração, nós estamos trabalhando a radiônica. Nem sempre a radiestesia vem junto da radiônica, apesar de estarem caminhando juntas na maior parte desse processo. Até porque quando a gente fala de radiestesia clássica, e logo em seguida nós temos a radiônica através dos gráficos, e isso realmente causa algumas dúvidas, né? Nós temos muitos profissionais da área que misturam tudo, enfim. Então, estamos aqui apenas para pontuar algumas questões que nós achamos que é importante, sim, a gente saber a diferença. E dando continuidade... Fundamental. É fundamental, porque, né, uma hora você está no exia, uma hora você está no iônica, embora todas sejam rádio. Perfeito. É isso mesmo. E aí, conceitos gerais, né? A gente é sabido que a capacidade radiestésica, ele tem a ver com uma sensibilidade, assimilação de energias sutis através de corpos. Então, o pêndulo utiliza o operador, na verdade, o operador utiliza o pêndulo, né? Mas, assim, o veículo para a informação e para a sensibilidade, a assimilação informacional é do operador. Portanto, o pêndulo, ele não é, em nenhuma das radiestesias, em nenhuma das linhas, ele é um ser à parte ou é induzido através de seres externos, espíritos e etc. Portanto, a gente tem que ter a certeza que nós estamos usando o pêndulo e ele responde a uma sensibilidade nossa. Isso é extremamente importante. Isso é base da área de radiestesia e radiônica, ok? Então, não existe nada diferente disso. Estamos falando de um movimento, uma extensão do nosso braço, que corresponde através de movimentos musculares ativados a partir da nossa estrutura mental. No entanto... Todas que se movimentam a partir desses estímulos. Sim, com certeza. No entanto, a gente tem o entendimento da radiestesia, que nós podemos chamar de radiestesia física. Como tudo, né? É engraçado, porque todos esses avanços, falando um pouco aí da física, nós temos a física tradicional clássica, é uma física que avalia os níveis materiais, né? A física cartesiana, a física de Newton, que faz qual que é a avaliação? Em corpos materiais, portanto, que exige uma certa densidade. E assim trabalha a radiestesia física clássica. Então, a física tradicional clássica de Newton está para a radiestesia clássica, assim como a física quântica está para a radiestesia mentalista. E aí a gente tem um terceiro ramo, que é a radiestesia cabalística, que já vai para o campo da magia. Ok? É muito importante a gente saber essas classificações para que a gente tenha consciência de que área nós estamos fazendo parte. Então, a radiestesia física ou clássica, ela mede vibrações físicas. Portanto, o que eu preciso fazer para saber alguma vibração? Eu tenho que colocar o pêndulo próximo do elemento. Portanto, eu vou até um determinado elemento, e coloco o meu pêndulo em cima, e assim eu consigo fazer a pergunta e encontrar a resposta. É muito importante vocês saberem, todos nós sabermos,
que a radiestesia clássica, ela dá muita importância à pergunta que está sendo feita. E o maior foco da radiestesia clássica é o quanto imparcial está o operador do pêndulo, pois a radiestesia física, ou seja, clássica, entende e reconhece a interferência das ondas vibracionais da mente. Então, a maior parte do exercício do radiestesia clássico é se manter imparcial diante de uma resposta, fazer a pergunta certa e estar com o pêndulo próximo ao elemento que está sendo medido, pois o pêndulo capta a vibração do local ou do objeto que está sendo questionado. Então, a própria radiestesia clássica, ela também pode fazer harmonização de chakras, por exemplo, desde que utilize o pêndulo sobre a estrutura do chakra da pessoa. Então, esse atendimento, ele precisa ser presencial. Não há possibilidade de fazer uma medição ou uma radiônica, por exemplo, através da radiônica clássica, né? Alinhar os chakras seria a radiônica, porque a gente gira o movimento e não está medindo, e sim emitindo uma frequência harmonizadora, sem estar presencial com a pessoa, ok? Quando nós vamos para a radiestesia mentalista, nós entendemos e temos a certeza que a mente, ela interfere na estrutura desta medição, né? Ela interfere na ação. Portanto, quando a gente fala de radiônica clássica, por exemplo, eu preciso necessariamente do movimento do pêndulo para gerar uma onda física. Já quando a gente trabalha com a mental, a parte mental, nós podemos emitir uma onda através da nossa capacidade cerebral, né, que vai muito além desse cérebro físico apenas, né? Fabiano, alguma complementação? Eu queria falar assim sobre uma coisa, porque às vezes também tem as pessoas acabam vindo, né, dentro desse pensamento todo e trazendo algumas noções de rabdomancia, que é a utilização do pêndulo para perguntas e respostas, mas de fundo totalmente divinatório. Vai acontecer tal coisa, tal, responde sim, responde não. Então, eu acho importante que às vezes as pessoas colocam essa linhagem de rabdomancia como sendo radiestesia, e não é radiestesia. É outro caminho, é um outro sistema, é uma outra coisa, né? Não sei se você já algum dia pegou uma pessoa perguntando lá pro pêndulo se vai acontecer, porque o pêndulo vai casar, né? Eu vou casar. Não. Perfeito, maravilha. Boa colocação. E aí, eu coloquei uns pêndulos aqui, bonitinhos. Tem o meu pêndulo divo, que é violeta aí. O que eu quero com essa imagem? Né? Mostrar para vocês que todos os pêndulos são pêndulos. E eles vão funcionar da mesma forma. Isso porque nós assumimos a mente interfere sim, e nós precisamos utilizá-la como forma de atuação. E tudo pode ser pêndulo, né? O que você está mostrando aí? Bem discreto, olha que discreto que ele é. Inclusive, hoje eu estava vendo a Régia falar no encontro de Sírios, e ela estava falando assim, que ela gostaria que as pessoas utilizassem correntes pessoais, né? Gargantilhas, correntinhas, cristais, com uso pessoal para aquele tipo de trabalho, ok? Porque para aquele tipo de trabalho era importante
que a energia da pessoa estivesse no elemento a ser o pêndulo. Isso é muito importante, porque a gente tem condições, esse é o do coração, né? Muito rapidinho. Então, pêndulos existem de diversas formas, e para o nosso entendimento, né, os radiestesistas clássicos não vão gostar de ouvir isso, mas nós entendemos que o pêndulo, ele atua de qualquer forma. O melhor pêndulo é aquele que melhor se adapta ao seu toque, é o que melhor responde. Então, aí nós temos pêndulos de pedras, né? Tem um pêndulo de jaspe, um pêndulo de cristal. Os pêndulos de cristal, especificamente, eles são trabalhados muito para... Opa! Desculpem. Para a radiônica, porque o cristal ele tem capacidade de harmonização, né? Isso daí realmente é uma qualidade do cristal. Se vocês virem aí, eu tenho também um pêndulo de orgonite, onde é muito bom para fazer a limpeza e a movimentação, né? A retirada de energias eletromagnéticas ou de frequências atuantes. Cristal, mais um cristal com metal, madeira. Como qualquer material, óbvio que qualquer um desses pêndulos passa por impregnação material, porque tudo que está... Olha lá, Fátima, legal, esse é um pêndulo todo de cobre, né? Muito bom. Tem uma capacidade de limpeza muito grande também. Então, a gente pode impregnar qualquer um. O que impregna mais? Óbvio que o cristal, pela capacidade cristalina, tem essa capacidade de sentir, né? Agora, qualquer um deles tem o processo de impregnação, como qualquer outro material. Se a gente não lava as mãos, nós estamos com a mão impregnada também. Nós precisamos lavar as mãos antes de comer, e é o mesmo sistema. Então, uma vez que o pêndulo capta uma vibração, estes pêndulos, eles também precisam ser limpos, precisam ter um certo cuidado. De tempos em tempos, a gente faz algumas limpezas. E aí não vamos entrar nessa linha, porque tem uma extensão maior desse tipo de coisa, né? Fabiano? Nesse pêndulo de orgonite é muito lindo. Uma coisa que eu percebo e que eu gosto bastante, na verdade mais pela prática mesmo, são os pêndulos de metal. Às vezes você está lá no processo, né, fazendo a emissão de uma frequência, pau! Voa o pêndulo de cristal, quebrou, meu Deus, é um espírito que quebrou, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, a sua vida está complicada, minha querida. Não é. É a cola que soltou mesmo do pêndulo, né? Geralmente o pêndulo tem um pouquinho de cola, às vezes, né, é uma cola sintética e solta. O peso, pêndulo, né, tensão, solta. Chega um momento que solta. Então esses pêndulos, eles são muito especiais. Às vezes você está fazendo um determinado trabalho, pede um determinado tipo de pêndulo com um determinado cristal, por exemplo, com uma frequência que vai... Enfim, cada situação ela traz uma possibilidade bastante ampla. Mas qual pêndulo é melhor? O qual você mais se afiniza? O qual você mais gosta? Maravilha. E para a radiestesia, todos eles vão fazer a medição de qualquer jeito. Para a radiônica, a gente já tem uma preocupação maior no tipo de pêndulo, mas ainda assim, lembrando que a emissão, ela vem da nossa estrutura mental, com esse entendimento da radiestesia e radiônica mentalista, portanto, qualquer pêndulo, ele vai atuar desde que a sua intenção esteja em ressonância ao trabalho que está sendo desenvolvido. Né? Posso usar de metal? Pode. Posso usar de madeira? Pode. Posso usar de cristal? Eu tenho um de cristal, olha esse aqui. Posso usar? Pode. E de orgonite? E de orgonite, esse aqui de plástico, posso usar? Pode. Muito bom. Vamos falar aqui rapidamente só de outros equipamentos, né? A radiestesia,
E a radiônica não são de hoje, nós temos aí, né, o que bonitinho, os egípcios. Utiliza-se muito, né, o dual rod, a forquilha e o aurameter, principalmente para medições físicas, né, então tem um rapaz aí tentando captar a energia de água, muitas pessoas utilizam isso para identificar a frequência para abertura de poços artesianos, né, a frequência de água, ela é uma frequência que a longas distâncias está a onda emitida, né? Então, é possível identificar com muita facilidade. Então, precisão. E precisão, exatamente. Então, nós temos aí vários outros equipamentos para que nós ampliemos aí o nosso campo de entendimento de que o pêndulo é uma desses equipamentos. No entanto, quando nós estamos trabalhando com a linha mentalista, a gente trabalha com o pêndulo como principal instrumento. Nossa, já pensou a gente fazer uma mesa radiônica com dual rod? Dá para fazer um cria. Chocurei, ó. Né? Ativar! Nossa, eu vou ter que fazer isso. Bom, e vamos falar um pouquinho aí da ação mentalista, para a gente compreender, né? Hoje, se nós formos medir as ondas cerebrais, e para isso a gente não está falando de achismo, né? Nós estamos falando de ciência. Já se é possível medir e perceber que a onda cerebral, ela é muito capaz, né, de atingir longas distâncias, e a gente sabe também o quanto a força mental é capaz também de curar. Essa é uma parte que a neurofísica trabalha muito, e as linhas que trabalham com a psique, com as emoções, com a parte de doenças psicossomáticas, tem trabalhado muito. A paranormalidade também vem de uma análise bem interessante em relação às linhas mentalistas, pois se entende que a mente, o que a ciência quer mostrar é que o espírito não existe, o espiritual não existe, e que, portanto, a mente, com a capacidade de emissão de ondas, é o principal responsável pela maior parte, né, do que eles conseguem achar respostas, é a força da mente. O resto não é nada, porque se não achou resposta, porque não é nada, ainda está em estudo, né? Porque não são estímulos bioquímicos e reações. Então, aí a gente vai falar um pouquinho da psiônica. A psiônica aí é o nosso mimo. É onde a gente descobriu a expansão consciencial. E a Régia traz isso com uma força extraordinária, inclusive trazendo a linha de mesas psiônicas, e inclusive afirmando que toda e qualquer mesa radiônica RP possui em sua essência a ação psiônica como base operacional do sistema de trabalho de suas mesas. E aí a gente começa a compreender que a radiestesia clássica deixa de ter total conexão com esse trabalho, né? E por isso a gente precisa ter essa consciência. Para quê? Para na hora que estivermos estudando, a gente não confundir tudo, porque a gente entra agora na quântica, na emissão de onda quântica, nos campos informacionais que estão nas estruturas cerebrais, a capacidade telepática, é a capacidade de perceber, de sentir a informação da onda que vem do outro. Então, olha que coisa fantástica. A gente não precisa pôr um pêndulo na cabeça da pessoa e ficar perguntando 50 mil perguntas de sim ou não para saber o que ela está pensando. Se a gente se conecta psionicamente com a pessoa e consegue compreender e perceber a onda informacional quântica que aquela pessoa está emitindo.
Então, nós estamos aí na grande virada de evolução desses processos e nós precisamos conhecer a diferença, porque isso, para nós, né, não sei se todos aqui que estão assistindo e que irão assistir a nós depois, se trabalham com as mesas RP, mas esse é o grande diferencial do nosso trabalho, o grande diferencial desse trabalho, ter, inclusive, a efetividade que possui. Mas aí tem uma coisinha a mais, que a gente vai falar nos próximos slides, né, que é a conexão com eu estou. Fabiano, quer falar alguma coisa até agora, psiônica? Não, você falou bem. Obrigada. Então, vamos lá. Entramos agora em algo que aí sim, né, nós precisamos compreender que existe e que é o que dá também a força, sobretudo nos processos de emissão de frequência e de se tornar também imparcial, que é tanto a preocupação da radiestesia clássica. Quando nós nos conectamos com o eu superior, e aí vocês podem dar uma estudada nas leis herméticas, né, no Kybalion, fazer um estudo mais aprofundado dessas leis que regem o universo, das estruturas de corpos sutis, para compreender a importância do eu superior na sabedoria estrutural da nossa vida. E o quanto é esse processo de meditação que traz também a nossa conexão constante com o eu superior e, portanto, nos faz ter sabedoria divina, uma visão diferenciada, fazer escolhas com uma sabedoria que muitas vezes a gente até fala, nossa, nem parecia que era eu, né? O quanto que a pessoa expande a sua sabedoria no momento que ela passa a ter como hábito a meditação e, portanto, a conexão com o eu superior, né? Na conexão aí que se dá através do chakra coronário, a glândula pineal, como também um extensor, um expansor consciencial que traz essa sabedoria que vai além desse entendimento material. E aí eu vou trazer para vocês a grande força que nós temos nas mesas radiônicas RP, que aí não é a mesa, é a técnica que está por trás, e o quanto a Régia trabalha nessa linha de entendimento, e o quanto nós temos como base das nossas formações ensinar a tríade da criação. A tríade da criação possibilita que a gente nos possibilita criar, emitir ondas extremamente potentes. Como que se dá essa tríade? Nós temos a chama trina na estrutura, atrás até tem um Merkabah, que é o nosso veículo de luz, de deslocamento interdimensional, e a força que o cardíaco tem dentro dessa estrutura física, né, que extrapola o físico e vai além, vai para o extrafísico, e a conexão principal aí com o alinhamento de todos os nossos corpos sutis, né? Quantas pessoas que estudam Reiki sabem, e várias outras técnicas, a importância do alinhamento do chakra cardíaco para o alinhamento global da estrutura energética do corpo. E em seguida nós temos a importância de fazer a conexão com o eu sou, que é onde vai nos dar a imparcialidade tão buscada através da radiestesia clássica, né? A radiestesia clássica trabalha num nível tão físico e tão material que não considera exatamente o que faz a grande diferença e o que faz a gente atuar em níveis difíceis até mesmo de mensurar. É aí que está a nossa grande conexão com a sabedoria maior da criação, né, do todo, da unidade. E aí vem a psiônica.
A psiônica é aqui representada através da intenção, que quando colocada num pêndulo, gera um movimento, mas esse movimento é um movimento que faz um link com o inconsciente coletivo em relação à radiônica clássica, porque, na verdade, a força está nessa intenção e nessa conexão mental, que em conjunto com o eu sou, e ou seja, com a conexão, né, espiritual, ou maior aí na nossa estrutura monádica, e com a força do amor da chama trina, nós chegamos à tríade da criação. Quando a gente sente esses 3 pontos conectados, nesse momento a gente pode ter a certeza que nós estamos empoderados, com o poder maior. E como que a gente sente isso? Primeira coisa, nós nos sentimos, a conexão com o eu sou nos torna extremamente imparciais, não passa nada na nossa cabeça. Nós simplesmente sentimos um silêncio através dessa conexão efetiva. Quando a gente acende a chama trina forte, nós sentimos a presença do amor. O amor acalenta, é aquela sensação de conforto, é aquela sensação da sensibilidade. Até arrepia a nossa estrutura, né? Os nossos braços, os pelinhos ficam tudo quando a gente está vibrando esse amor. E a psiônica, ela está aí materializada quando a gente consegue ter um foco no trabalho que está sendo feito. E estamos certos da intenção que nós estamos fazendo. Meus amados, com essa conexão, a gente não precisa de nada. Só dessa estrutura aí. O céu é o limite, hein, Fabiana? Durante esse processo todo, você simplesmente deixa de ser julgamento. Você passa a ser, né? A energia, ela entra, ela se expande e se manifesta. Em contínuo. Quando entra nesse processo, você perde, né? Você entra em estado alterado de consciência. Perde a noção de tempo, de espaço, né? Às vezes é um segundo que você atingiu esse processo, mas é o suficiente para fazer transformações muito profundas na vida das pessoas, na sua vida, enfim, aonde você estiver direcionando a sua atenção, é onde você direciona a energia. E quando você tem consciência, você tem esse domínio, sem necessariamente você estar dominando, não, é uma outra coisa, é um outro patamar de energia, é belíssimo, fantástico. E é importante a gente saber que, o Fabiano falou muito bem, às vezes é um segundo, se a gente atingiu essa conexão, a conexão está feita, né? O importante, claro, é a gente ter um ambiente adequado, a gente ter as nossas metodologias de campos de proteção, para que essa estrutura, ela se mantenha sustentável, porque é óbvio que a gente vai pensar, olhar para o lado, fazer análises, porque esse momento dessa tríade, dessa formação dessa tríade, ela é um momento muito especial, a gente sente quando ela alcançou. Portanto, a coisa conectou, é o momento exato onde a gente faz assim, nossa, conectei. A partir daí, o trabalho começa. E a gente precisa ter, óbvio, o ambiente, com os nossos campos de proteção, ambientes adequados, para que a gente mantenha essa estrutura. Mas uma vez conectado, ainda que eu não tenha muito preparo físico, ambiental, essa força ela é tão grandiosa que a única coisa que a gente pode pensar no momento é a certeza de que nós estamos sob amparo do eu sou e com a força para atuar diante de qualquer situação que está próximo ou que a gente está
fazendo com atendimentos, né, e amparando pessoas. É muito forte mesmo. Forte e, ao mesmo tempo, sutil, porque não queremos que ninguém aqui pense, nossa, mas então eu nunca atingi esse estado, né? É tão forte, tão sutil, porque às vezes a gente fala a palavra forte e as pessoas confundem força com nível material. É força de tamanha sutileza. É uma luz, é um bem-estar, é uma certeza. Acho que a palavra é a certeza. Não existe dúvida nesse momento. Se a gente ainda tem dúvida, se alguém que assiste esse workshop ainda sente dúvida, exercite mais a ação da meditação. Quanto mais esses estágios forem alcançados, mais nós temos a certeza. A certeza, ela precisa ser a base, porque a certeza é que está a intenção, o foco e a força do amor. Não se tem dúvida, não se tem medo, não se tem incerteza quando a chama trina está atuando. Não se sai de foco, não se permite a entrada de frequências, de interferências psíquicas que não são nossas, se nós estamos na psiônica, no foco do trabalho. E se nós estamos conectados com eu sou, qualquer pergunta que fizermos e qualquer emissão de frequência que for feita será divina. A resposta será correta, não tem que ter dúvida. Se o pêndulo disse algo neste momento onde existe a conexão, gente, não tem dúvida, não é preciso sequer perguntar novamente, confirma. Com o tempo, vocês vão ver que vocês vão ganhar tempo. À medida que nós temos a certeza dessa tríade efetiva em nosso corpo, em nossa estrutura vibracional, a gente ganha tempo, inclusive, fazendo atendimentos, porque a gente deixa de ter dúvida. A gente simplesmente executa o trabalho sob a ação divina, sobre a força da mente e sobre o amor da chama trina, e simplesmente a coisa flui. Não tem questionamento nisso. Esse amor da chama trina é uma coisa muito, muito engraçada, assim, porque é um amor sem julgamento, incondicional, sem condições, né? Eu amo você porque você tem um cabelo azul. Você tem que ter o cabelo azul, senão eu não amo. É uma condição, não é amor incondicional. Então, quando a gente fala dessa frequência da chama trina, a gente tem um direcionamento, né? Diferente de não ter pensamento nenhum, a gente tem um pensamento. O pensamento é expandir em plenitude, em amorosidade. O que vai acontecer com aquilo depois não cabe mais a mim. Não tem o julgamento. Tem que ser desse jeito, dessa forma, dessa maneira, eu não sou mais dono daquilo. Eu simplesmente fui um veículo. Por quê? Está conectado com o meu eu superior, e eu só estou direcionando essa energia para aquele objetivo, para aquele interagente, para aquela situação, mas a partir do quê? Do não julgamento. É aquele momento, né, do arqueiro em que ele é, né, a flecha, ele é o tiro e ele é o alvo ao mesmo tempo. É uma fração, às vezes, de segundo. Eu insisto nesse tema da fração de segundo, porque às vezes a gente faz uma coisa de que aquele não vai. Essa fração de segundo é uma eternidade dentro do tempo, porque o tempo, na verdade, ele é para a gente aqui na 3D. Né? Então, é se permitir ser veículo. E uma vez atingida essa fração, ela reverbera no tempo, como você mesmo falou. A gente faz a associação de que precisa estar naquele tempo, por um período, e vibrando daquele jeito. Na verdade, acessou, isso reverbera em todo o tempo. A força está atuante, né, em todo o tempo, porque o tempo ele é só uma lei desse universo, né? E olha que equilíbrio maravilhoso, né? Como é fantástico. É engraçado, é que na nossa caminhada como
quando a gente vai descobrindo vai na linha do autoconhecimento, a gente sempre tem aquela crise adolescente lá no início, existencialista. O que é melhor escolher, o amor ou o coração ou a mente, a razão, né? Como se fossem partes que lutam. É a dualidade, né? Ou é um ou é outro, como se as coisas fossem opostas. E, na verdade, onde que está a força? É na união dessas duas coisas, né? Nesse equilíbrio, é nessa geometria, é nessa tríade maravilhosa, porque é a chamatrina que traz a serenidade ao trabalho, a força da vibração, né? Existem estudos que mostram que a capacidade do coração emitir dá de 5.000 vezes a mais do que a mente por si só. Então, quem está no plano apenas plano mental e racional, tende a estar no nível material. E é aí também onde está o equilíbrio perfeito do que hoje nós temos, o gênero, né? Porque o gênero masculino, por uma questão estratégica aí da espiritualidade, do Criador, enfim, trouxe o ponto forte à mente. E o feminino trouxe a força da emoção, do sentimento, né? E aqui, gente, não estou falando de sexo, não. Estou falando de força feminina e força masculina. Estou falando da força entre essas duas linhas e o quanto uma prevalece e o quanto as duas partes precisam estar juntas. Não é à toa que até num relacionamento homossexual, por exemplo, nós temos a força feminina atuante e a força masculina ali no casal. Tudo que está em equilíbrio possui essas duas forças. Isso é lei universal. E a gente tem essas duas forças também dentro de nós. Nós não precisamos, você vê como tudo é perfeito. A partir do momento que nós nos relacionamos, essas forças precisam se equilibrar. Quando nós nos relacionamos com nós mesmos, essa força tem que se equilibrar. E a gente só alcança, de fato, o empoderamento e a conexão divina em sua totalidade, sua plenitude, quando nós estamos em equilíbrio com essas forças. É isso, meu amigo? É. Quando essas forças estão em equilíbrio, que a imagem muito forte que me vem é a história, né, de uma árvore extremamente frondosa, cheia de galhos. Quanto mais galhos e quanto mais alta e quanto maior ela é, maior tem que ser essa raiz. Maravilha. Então ela não tem Cor da árvore da vida, né? Né? Lindo demais. É isso mesmo. Essa imagem de tudo que você estava falando, eu estava pensando justamente nessa imagem. É o equilíbrio, é o yin e yang, é o claro e escuro, é o tudo. E como trabalhar sem esse equilíbrio dentro de nós, né? E eu acho que essa aí é a chave. A gente tem que ter consciência disso. Fazer esse ato de tríade, de formação, de tríade interna, a criação, a cocriação, ela precisa ter expansão consciencial, ela precisa ter conhecimento, consciência, nós precisamos trazer à luz essas questões todas, porque é quando a gente compreende e traz à luz essas questões, é que a gente tem, de fato, o empoderamento, a gente sabe, a gente pode fazer escolhas, a gente tem a intenção fortalecida desse trabalho, a certeza do trabalho, e a gente se sente muito bem depois. É uma sensação, assim, que não dá para descrever, né? O término de um trabalho, o momento da entrega divina, quando a gente faz assim, está aqui a minha contribuição para o universo, que não só está atuando no campo da pessoa que está sendo atendida, mas como para toda a rede, para o universo, para a amplitude da rede cristalina,
né, para o rompimento das estruturas de matrix, de controle, que está nesse campo ainda vibracional do planeta. Então, é uma contribuição, é a luz que acende, é mais uma luz que acende, é mais uma carga de luz que é dada para a estrutura cristalina desse planeta. Quando você faz esse processo de entrega e que essa entrega ela é expandida em toda a rede, aí às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas eu também estou contribuindo com o outro? Não, o outro não existe. Somos todos um. Unidade. Não tem outro, né? É uma coisa só, vira uma rede, vira realmente um conjunto de luz. Né? Alguns ali, no outro caminho, num outro processo, num outro degrau, às vezes, né? Eu não gosto muito dessa coisa de degrau, porque remete à materialidade, mas numa outra linha, numa outra faixa né, de vibração mesmo, de pensamento, de entendimento, né? Muitos ainda muito presos ao julgamento, à dualidade, né? Isso acaba separando cada vez mais a pessoa dessa emanação de amor, né? E essa coisa do amor incondicional, eu acho ela extremamente importante, né? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei tão impactado, mas tão impactado, porque a gente fala, muitas vezes ouve as pessoas falando, é amor incondicional, eu tenho amor incondicional, meu amor é incondicional. Não é incondicional. Para a gente ter esse nível de amor incondicional, às vezes a gente precisa de muito treinamento, a entregar-se, né, a esse silêncio, para que a gente consiga permitir que esse amor ele aconteça, que ele flua, que ele saia. E aí é exatamente o que você disse, é o estado de empoderamento, porque a gente consegue direcionar para aquilo que não só a gente precisa, mas o outro precisa, o outro precisa, o outro precisa, o outro precisa, e o mundo cresce com isso, expande. É isso aí, maravilha! E aqui só uma imagem para ilustrar, né? A emissão da frequência através do... Na verdade, eu falo através do chakra cardíaco, mas é o conjunto da tríade. Porque o chakra cardíaco, a capacidade de emissão através do coração, que está aí aquecido por esse amor incondicional, por essa sabedoria divina, por essa força de fé e de coragem que está por trás da chamatrina, conectados com o eu superior, né, que é essa luz acima da estrutura da cabeça, nessa imagem, a gente consegue perceber o quanto é aí que está a emissão adequada. Então, é essa conexão com o eu sou que nos dá a resposta mais certa, mais imparcial em nível material, e é essa tríade, através da estrutura de emissão, porém, com o mecanismo, com toda a engrenagem da tríade, é que faz essa vibração ser tão forte e capaz de atuar em distâncias absurdas. E aí a gente transcende esse trabalho da radiestesia, da radiônica física clássica, porque a gente já não tem mais a distância, não tem mais o tempo como limitantes, né? Como limitadores do trabalho. Então, é aí que está a energia quântica. Nós temos aí mais uma vibração do campo vibracional. Ali, vejam, a pessoa está emitindo uma frequência específica. Nesse momento, essa pessoa está tendo uma intenção específica para emitir essas frequências, e por isso hoje nós temos cores diferentes. Aqui é o campo vibracional da pessoa atuando em torno dela. Aí a pessoa apenas aqui a pessoa atua, emite. Então é bem interessante nós conseguirmos, através da visualização criativa, ter essas imagens no momento que a gente está se internalizando, porque é exatamente essa vibração que está acontecendo, né, no momento em que esse trabalho está sendo feito. E para finalizar, eu tenho um desenho aqui que eu gosto muito, né, a verdadeira conexão.
Nós temos aí os tubos de proteção, que é um tubo de chama violeta que está na estrutura do eu sou. Conscientemente ou inconscientemente essa estrutura se forma. Quanto mais consciente, mais força e blindagem nós temos no trabalho. A capacidade de emitir, né, então, a proteção, a capacidade de emitir frequências através da tríade, nós temos o conjunto perfeito do eu sou, com a estrutura de mônada na parte superior, com o eu crístico na parte intermediária, e tudo está interligado, né, do meio para cima, com a parte superior, com o eu superior, e a parte de baixo, o eu inferior, só que neutralizado através da chama violeta e da conexão. Existe uma coluna búdica atuando sobre essa estrutura, o que tira o nível de materialidade no sentido de escolhas pequenas e de vibrações baixas. Isso daí é uma expansão completa, energética, espiritual, física, em todos os níveis, e nós não precisamos fazer isso apenas, essa conexão é muito importante que aqui fique claro. Essa conexão, ela é um exercício que é preciso se fazer cada vez mais, para que ela se torne, de fato, a partir do momento que nós temos isso com uma frequência, isso estruturado, um mecanismo estruturado dentro de nós, quando a gente intenciona através da psiônica, rapidamente essa estrutura se forma. E quando é que nós vamos entrar num nível de constância, né? Porque aí sim está presente o amor incondicional, aí sim está presente a sabedoria divina, aí sim está presente a coragem, a certeza. Quando a gente chega nesse ponto de constância, ou seja, quando nós temos essa estrutura atuando constantemente em nós alcançamos a ascensão, né, Fabiano? E é como? Treinando. Tendo atenção. Quando você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Não tem outra maneira, é disciplina. Não disciplina no sentido de algo pesado, denso, mas disciplina no sentido de você escolher, né? É uma escolha. Você escolhe estar nesse estado. E foi, né? Pensou, manifestou. É isso aí, gente. Então, vamos abrir agora, né? Eu acho que foi uma explanação bem bacana. É aquela parte que muitas vezes não está aí escrita. Na verdade, esse trabalho aqui é uma explanação das nossas percepções, do que a gente sente, da leitura que nós fazemos aí, desses trabalhos maravilhosos que nós fazemos, né? Foi um desenho aí bem PowerPoint, mas para tentar ilustrar mesmo o quanto que isso faz a diferença no trabalho que está sendo feito e o quanto a gente precisa estar alinhado com essa energia em qualquer momento. Quanto mais presente essa energia, esse tipo de conexão, mais nós estamos alinhados com a verdade maior, com o amor incondicional, como o Fabiano falou, com a sabedoria divina, né? Então, gente, mãos à obra aí, nós temos um trabalho, isso é um processo individual, e um processo individual com belíssimas experiências, com sensações, percepções únicas. Quem pula essa etapa e quem não vive isso concomitantemente está perdendo uma grande oportunidade de expansão. Na verdade, não está expandindo, está apenas fazendo trabalho braçal, né? E de braçal nós temos já bastante coisa para fazer, né? Então, vamos nos dedicar ao que de fato enobrece, o que de fato nos evolui, e evoluindo,
estamos evoluindo a humanidade, estamos auxiliando o outro, caminhando no sentido, de fato, dessa unidade, né, que tanto é dito, né, quando você faz mal ao outro, você está fazendo a si mesmo. Gente, a gente precisa ressignificar isso e dar o devido valor a isso, porque isso é real. As pessoas falam esse termo da boca para fora, como se fosse assim, eu sou tão, né, eu faço mal, eu vou sofrer porque eu estou vendo a outra pessoa sofrendo. Não, nós somos um. Ressignifiquem a força desse conceito. Vamos ressignificar. Quantos de nós já reviu o conceito de amor? Quantas vezes nós ressignificamos o sentimento amor dentro de nós? A gente tem que trabalhar nas coisas simples. Estamos lá complicando os conceitos, criando coisas que não existem, onde a verdadeira presença divina está no simples. Tem uma história que você está falando, eu estou lembrando, né? Nossa, não tem como não lembrar da arte cavalheiresca do Arqueiro Zen. Então, quando a pessoa vai para buscar o Zen, ela tem a imagem de que as montanhas são, né? Não conhece o Zen, montanhas. Aí ela começa a estudar o Zen, vai lá, entende o Zen. Então as montanhas, elas começam a ser montanhas, montanhas. E aí ela entende o Zen, ela vivencia o Zen, e as montanhas são montanhas. Né? Essa coisa toda dessa busca pelo grande, ela começa justamente pelo simples. Às vezes, um exercício muito lindo, né? O exercício, né? O ritual do chá, antes desse processo todo ritualístico do chá, quando você está na sua casa fazendo coisas extremamente difíceis, sei lá, lavando uma louça, colocando uma roupa na máquina para lavar, pode ter a presença de Deus naquele momento, não do Deus, né, da quarta dimensão, mas da amorosidade que você coloca, da atenção, do estar presente naquilo, né? Fazer a coisa no momento presente. Eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo um bem para mim. Se eu estou fazendo um bem para mim, eu estou me tornando uma pessoa mais feliz. Se eu estou me tornando uma pessoa mais feliz, consequentemente eu vou levar felicidade, porque felicidade pega, né? Assim como a raiva, como sentimentos de angústia, de amargura, de rabugice, né? Essas coisas elas pegam. E por que não fazer com que pegue alegria, com que pegue a gratidão? Aí você fez aquele pequeno movimento para você com consciência. Você vai sair para a rua, você vai espalhar alegria, vai espalhar felicidade. E assim, quando a gente começa a ter consciência disso, as coisas começam a se transformar de um modo muito imediato. Você começa a vibrar, uma outra coisa começa a transformar. E aí sim, é momento de você dizer, tô no caminho, vamos compartilhar isso com as outras pessoas. E me lembrei também de uma coisa simples, né? O Eckhart Tolle, que bom que está tão acessível, ele fala que nós temos 3 formas de minimizarmos o ego. 3 formas de minimizarmos o ego. A primeira forma é a gente tendo prazer. Essa é fácil, né? Quando a gente está sentindo prazer, é uma coisa legal que a gente faz, a gente fica leve, nós estamos plenos, nós não precisamos da ação do ego atuando, né? Sobre nós. Quando também prazer, o entusiasmo, né? Quando a gente encontra uma razão maior para viver, né? Para seguir em frente, e aí a gente faz esse link e percebe, nós podemos ter prazer, nós podemos ter entusiasmo, se a gente estiver no momento presente, que é a grande linha do Eckhart, através dessa conexão, né?
Você vê como essa conexão, ela é exatamente suprema. Ela tem supremacia completa sobre o nosso nível de ignorância, a gente pode fazer tudo com amor, e se faz com amor, ou seja, se a gente tem essa vibração do amor, tudo a gente faz bem. A roupa fica mais cheirosa, o dia fica mais gostoso, né? E a gente tem o mais importante, a minimização da presença do ego negativo, que é aquele que impõe limites, é aquele que põe medo, é aquele que limita a nossa expansão. Então, quanto mais conscientes nós estivermos nesse tipo de conexão, e quanto mais nós dermos essa intenção de estarmos nessa conexão, sempre, cada vez mais tempo, mais fortalecidos e expandidos nós estamos, e menos esse tipo de frequência vibracional baixa, ou até mesmo do nosso próprio processo, né, de boicote, de medo, de censura, ele simplesmente desaparece como uma mágica, né? Pessoas pagam aí terapias por anos e anos e anos, sendo que a coisa está dentro de nós. É maravilhoso, gente. Então, abrimos para perguntas, não sei se vão ter perguntas, né? Eu quero saber se é melhor eu usar um pêndulo de madeira. Eu quero saber se eu posso usar o de orgonite. Não pode. Não. Gente, alguma pergunta, por favor, abram o vídeo, se coloquem, façam considerações. O que vocês quiserem, como sentirem vontade. É importante que a gente tenha essa troca, falem um pouquinho o que vocês acharam. E, por favor, contribuam, isso é muito importante. Esse feedback de contribuição, ele é sempre importante para esse trabalho que nós estamos fazendo. Todo mundo fica só no chat, né? Acho que fechamos então, Fá. Fechamos? Acho que sim. Na verdade, nós não fechamos. Agora que nós abrimos. Um pequeno bate-papo leve sobre a coisa mais importante da nossa vida, né? Que é essa conexão maior, esse amor maior, que é o que faz a gente encontrar a razão de estarmos aqui, não é isso? É um estado de gratitude. Gratitude. Né? Maravilha. Gosto muito dessa palavra, sabe? Um estado, né? Constante, um estado de ser gratidão. Costumo dizer que a gratidão, ela é a chave de todos os milagres. É real, né? A gratidão forma essa tríade, né? São vários veículos, são várias coisas que geram esse estado de completude, né? É demais, só precisamos estar atentos. É isso. Fabiano, gratidão pela sua participação especialíssima. Gratidão a você, obrigado pelo convite. Muito, muito, muito obrigado. Foi realmente muito, muito gostoso, muito bom. Vamos promover isso uma vez por mês, hein? Bora! Vou movimentar esse negócio. Você que está aí também nesses projetos de vídeo, estamos juntos nesse trabalho. Bora! Adoro! Maravilha, gente. Gratidão a todos vocês que participaram. Né? Esse vídeo nós vamos colocar no YouTube, tanto nos canais do Fabiano quanto nos meus. E muita gratidão por estarem aqui. Saibam que essa conexão fortalece esse trabalho e essa luz que nós tanto buscamos e irradia, pode ter certeza que essa rede aqui, essa conexão, ainda que pareça só um computador, gerou um plano de luz maior nesse campo e repercutiu, reverberou em toda a rede micro-individual de cada um. E a gente precisa sempre estar trazendo
essas frequências. Só uma pergunta, fala, Rê. Pergunta? Aí, ao invés dela falar no vídeo, né, a pessoa... É? Ah, ele quer saber se pode usar o pêndulo de cristal. O que você acha, Fabiano? Eu vou perguntar para o pêndulo. Gente, super beijo. Boa noite a todos. Gratidão, Fabiano. Gratidão a cada um de vocês que está aqui nessa força maior. Um mega beijo e boa noite a todos. Fabi, beijos. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente.